Olá, pessoal do Assombrações Narradas. Meu nome é Fernando e eu cresci ouvindo histórias sombrias que marcaram o Piauí. Quem nasce por essas bandas sabe que quando o assunto é rio, você precisa ter respeito. O rio Parnaíba, por exemplo, além de ser o maior símbolo da região, carrega em suas águas histórias que misturam verdade, medo e superstição. Entre todas, existe uma que atravessa gerações, contada em voz baixa por pescadores e moradores antigos. A lenda da cabeça de cuia. Antes de entrar na história, quero deixar claro que essa não é uma fábula qualquer. Desde criança, meu avô contava essa lenda de um jeito tão sério que eu chegava a suar frio. Ele dizia que o rio nunca perdoa e que quem desafia as águas acaba pagando caro. Uma vez, ele me puxou para perto e sussurrou: "Você pode não acreditar, Nando, mas tudo que o rio engole, ele guarda. E tem coisas que a gente nem devia querer saber." Foi assim que conheci a história de Crispim, o jovem que se tornou a temida cabeça de cuia. Dizem que tudo começou há muito tempo, em um vilarejo simples perto das margens do Parnaíba. Naquela época, as famílias lutavam contra a fome e a miséria. E com Crispim não era diferente. Ele morava com a mãe, uma senhora magra e envelhecida pelo sofrimento. Os dois levavam a vida como podiam. Crispim trabalhava duro no campo durante o dia e à noite pescava no rio, tentando trazer alguma coisa para comer. Só que a vida não era justa com eles. Muitas vezes, Crispim voltava com as mãos vazias. Nessas noites, ele entrava em casa de cabeça baixa, se sentindo humilhado. Sua mãe, mesmo cansada, sempre tentava animá-lo. Ela dizia: "Amanhã Deus ajuda, Crispim. Tenha fé." Mas a fome tem o poder de mudar até o coração mais puro. E com o tempo, Crispim começou a carregar dentro dele uma raiva que não sabia explicar. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado contra ele. Numa noite especialmente difícil, tudo saiu do controle. Crispim passou o dia todo pescando e não conseguiu nada. Ele voltou para casa com o estômago doendo de fome e a cabeça latejando. Quando encontrou a mãe preparando o jantar. Uma sopa aguada, quase sem gosto, feita só com o que restava na despensa. Aquilo foi a gota d'água. Ele explodiu. Começou a gritar, a bater na mesa, acusando a mãe de ser fraca, de não conseguir cuidar nem da própria casa. Ela tentou se defender, mas Crispim não quis ouvir. Em um momento de fúria, ele pegou um osso que estava no prato e o jogou na direção dela. O osso acertou a cabeça da pobre mulher, que caiu no chão, desacordada. Foi então que tudo mudou. A casa ficou completamente quieta, como se o tempo tivesse parado. Crispim sentiu um frio percorrer o corpo e, ao olhar para a mãe caída, percebeu o que tinha feito. Ele se aproximou, mas antes que pudesse tocar nela, ouviu uma voz fraca e quase sussurrada: "Que Deus te castigue, Crispim, que você pague pelo que fez." Naquele instante, algo inexplicável aconteceu. O chão pareceu tremer sob seus pés, e uma força invisível o derrubou. Ele começou a sentir uma dor insuportável na cabeça, como se algo estivesse crescendo dentro dele. Ele gritava, mas ninguém ouvia. Sua pele começou a endurecer, seus olhos afundaram, e quando conseguiu se levantar, já não era mais humano. Crispim havia se transformado em uma criatura monstruosa, uma aberração com uma cabeça descomunal. Seus olhos não tinham mais vida, e sua boca se movia em murmúrios que nem ele entendia. Ele olhou para a mãe caída uma última vez e fugiu, correndo para o único lugar onde achava que poderia se esconder: o rio Parnaíba. A lenda diz que, quando ele chegou à margem do rio, uma voz ecoou no ar, como se o próprio rio estivesse falando: "Você está condenado, Crispim. Para se libertar, deverá devorar 7 virgens com o nome de Maria. Até lá, viverá nas águas, assombrando quem ousar desafiar o rio.
Crispim pulou no Parnaíba e desapareceu. Desde então ele passou a ser conhecido como a Cabeça de Cuia, condenado a vagar pelas águas do rio, atormentado por sua maldição. Meu avô dizia que os primeiros a verem a criatura foram os pescadores. De noite, enquanto jogavam as redes, começaram a sentir algo estranho. O silêncio do rio era quebrado por um som baixo, como se algo enorme estivesse se movendo debaixo d'água. Alguns contavam que viram uma cabeça monstruosa surgir na superfície, com olhos fundos que brilhavam na escuridão. A criatura ficava ali, parada, encarando o barco, antes de afundar de novo. Uma vez, seu Arlindo, um pescador experiente, contou para meu avô que viu a Cabeça de Cuia de perto. Ele estava sozinho no rio, numa noite sem lua, quando sentiu o barco balançar. Achando que era um peixe grande, ele olhou para a água e congelou. A criatura estava lá, emergindo devagar. Seu rosto era deformado, com uma expressão de tristeza misturada com raiva. Aquele olhar foi o suficiente para fazer seu Arlindo largar tudo e remar desesperado de volta para casa. Depois daquele dia, ele nunca mais pescou à noite. Dizia que, quando fechava os olhos, ainda via aqueles olhos fundos olhando para ele. E não foi só ele. Outros pescadores começaram a relatar experiências parecidas. Alguns barcos voltavam vazios, com os homens pálidos e assustados. Outros nem voltavam. Desapareciam no meio do rio, deixando para trás apenas as redes flutuando. O mais assustador é que, mesmo depois de tantos anos, a Cabeça de Cuia ainda é vista. Moradores das margens do Parnaíba juram que, em noites de calmaria, dá para ouvir um som estranho vindo do rio, como se alguém estivesse chamando por ajuda. E aqueles que olham de perto demais, bem, nem sempre voltam para contar. Naquela época, essas histórias eram o suficiente para fazer qualquer um evitar o rio Parnaíba depois do pôr do sol. O medo corria rápido entre os moradores, e até os mais valentes preferiam não arriscar. Quando a noite caía, o rio se transformava em algo muito mais do que água e correnteza. Ele se tornava um guardião de segredos sombrios. Meu avô contava que a maldição da Cabeça de Cuia era algo que nem mesmo o tempo podia apagar. Por mais que ninguém soubesse ao certo quantas Marias haviam sido devoradas, a criatura ainda permanecia nas águas, como se a dívida jamais pudesse ser paga. Em tempos de enchente, quando o rio invadia as margens e as águas ficavam barrentas, as histórias sobre Crispim se tornavam mais frequentes. Sempre tinha alguém que jurava ter visto algo diferente. Um vulto deformado passando rápido sob a água, como se vigiasse os desavisados. E é aqui que entra uma história que me marcou profundamente. Um dia, enquanto estávamos reunidos na varanda da casa do meu avô, ouvindo os grilos e sentindo o cheiro da terra molhada, ele decidiu nos contar o que aconteceu com um conhecido dele, um homem chamado Seu Mané, pescador antigo e destemido. Seu Mané, diferente dos outros, não acreditava na lenda. Dizia que o rio era apenas rio e que os medos do povo não passavam de imaginação. Isso até a noite que mudou a vida dele para sempre. Seu Mané resolveu sair para pescar sozinho. Era época de cheia e ele acreditava que os peixes estariam mais abundantes. Apesar dos conselhos dos amigos para não ir, ele riu e saiu carregando o barco, o remo e as redes. Quando ele entrou no rio, o céu já estava escuro e não havia uma alma viva por perto. O som do remo cortando a água era a única coisa que se ouvia. No começo, tudo parecia normal. Seu Mané jogava as redes e aguardava, confiante. Mas conforme as horas foram passando, uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Era como se estivesse sendo observado. Ele olhou em volta, mas não viu nada além do reflexo da lua nas águas calmas do Parnaíba. Tentando ignorar aquilo,
Continuou pescando. Só que o sentimento piorou. Foi então que ele percebeu algo. A água estava diferente. Ela parecia mais pesada, como se algo grande estivesse se movendo lá embaixo. Seu Mané parou e ficou em silêncio. Por alguns minutos, não houve nada. Só o som da água batendo levemente no casco do barco. Mas, de repente, ele ouviu um barulho. Um som baixo, distante, que parecia vir das profundezas. Era como uma voz, um murmúrio incompreensível. Seu Mané tentou remar, mas o barco ficou pesado demais. Quando olhou para a água, ele viu 2 olhos fundos e brilhantes o encarando lá de baixo, tão próximos que ele podia enxergar os detalhes da criatura. A cabeça enorme emergiu lentamente, revelando um rosto deformado, de pele acinzentada, que parecia carregar todo o sofrimento do mundo. Seu Mané congelou. Ele queria gritar, mas a voz não saía. A criatura abriu a boca, e o som que veio dela não parecia humano. Era um lamento, um choro distorcido, como se a alma do monstro estivesse presa em sofrimento eterno. Naquele momento, ele se desequilibrou e caiu na água. A correnteza o puxou para baixo, e tudo o que ele podia ver eram aquelas formas grotescas se aproximando. Seu Mané começou a se debater, lutando com todas as forças para não afundar. Ele sentiu uma mão fria e áspera tocar sua perna, e foi aí que ele pensou que seria o fim. Mas, em um último esforço, conseguiu se agarrar no casco do barco e puxou o corpo de volta para cima. Quando ele finalmente se viu fora da água, o rio voltou a ficar silencioso. A criatura havia desaparecido, mas o estrago estava feito. Seu Mané remou como um louco até a margem, sem olhar para trás. Quando chegou em terra firme, ele largou o barco e correu para casa, ainda molhado e tremendo dos pés à cabeça. Dizem que naquela noite ele não conseguiu dormir. Passou horas sentado em uma cadeira, olhando fixamente para o chão, murmurando coisas que ninguém entendia. Depois daquele dia, seu Mané nunca mais voltou ao rio. Ele ficou recluso, envelhecendo rapidamente, como se a experiência tivesse roubado anos de vida dele. Quando alguém perguntava o que ele tinha visto, ele não respondia. Só dizia uma coisa: a lenda é real. Não desafiem o Parnaíba. Meu avô finalizou essa história com um olhar sério, como se estivesse me avisando. Ele acreditava que a cabeça de cuia ainda está por aí, vagando pelo rio, esperando. Muitos dizem que é só uma lenda, mas outros juram que o perigo é real. Quem pesca à noite nunca está sozinho, e é melhor não testar a sorte. Desde aquele dia, eu nunca mais olhei para o rio Parnaíba do mesmo jeito. Às vezes, quando caminho pela beira do rio, sinto um arrepio, como se algo estivesse me observando. Talvez seja só a imaginação, mas no fundo eu sei que algumas lendas existem por um motivo: para nos lembrar de que há coisas que não devemos desafiar. E você? Teria coragem de encarar o Parnaíba sozinho depois do pôr do sol? Se já ouviu alguma história parecida, conte aqui nos comentários. Quero saber se essa lenda também ronda a sua cidade. Meu nome é Elias, e quem me contou essa história foi o meu avô. Ele nasceu e viveu toda a vida no interior do Piauí, em uma cidadezinha pequena chamada Oeiras, onde todo mundo conhece todo mundo. Cresci visitando aquela região e lá as histórias correm soltas, principalmente durante a noite, quando as famílias se reúnem na varanda para conversar. A que mais me marcou, sem dúvida, foi a lenda da porca do dente de ouro. Meu avô dizia que essa história era antiga, passada de geração em geração. Tudo começou há muitos anos, com um homem chamado Seu Arlindo, um fazendeiro rico e solitário. Ele era conhecido na região por ser um homem ganancioso, que valorizava mais o dinheiro do que qualquer outra coisa na vida. Seu Arlindo tinha a fama de esconder ouro e joias na fazenda, enterrados em potes e baús, tudo para que ninguém soubesse de sua fortuna. Ele não confiava em ninguém.
A ganância dele era tamanha que, em vez de gastar com a família ou ajudar os vizinhos, ele preferia guardar tudo. Um dia, seu Arlindo desapareceu. Simplesmente sumiu do mapa. As pessoas diziam que ele morreu sozinho na fazenda, cercado por suas riquezas, e que por causa da avareza foi amaldiçoado. Outros afirmavam que ele nunca encontrou paz, pois ninguém nunca soube o que realmente aconteceu com ele. O fato é que, pouco tempo depois do sumiço, os primeiros relatos começaram a aparecer. Uma porca gigante, com olhos vermelhos como brasas e um dente de ouro que brilhava na escuridão. A porca do dente de ouro era vista durante a madrugada, perambulando pelas fazendas abandonadas e até mesmo perto dos vilarejos. Ela não fazia barulho ao caminhar, mas a sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Quem tinha a infelicidade de ver, ela jurava que o ar ficava pesado e que o corpo ficava paralisado de medo. E o pior, diziam que quem encontrasse a porca jamais voltava a ser o mesmo. Muitos adoeciam logo depois ou ficavam variando, como o pessoal costumava dizer, perdidos no tempo, falando coisas sem sentido, como se algo tivesse sugado a alma deles. Numa dessas noites, um amigo do meu avô, chamado Zé Mariano, teve a infelicidade de cruzar o caminho da porca. Isso foi há muitos anos, mas até hoje a história é lembrada na região. Zé Mariano era um rapaz valente, trabalhador de roça, que não tinha medo de nada. Ele morava num sítio afastado e costumava voltar tarde para casa depois de passar o dia ajudando os vizinhos na colheita. Uma noite, ele resolveu cortar caminho por uma estrada que passava perto de uma antiga fazenda abandonada, justamente a fazenda onde seu Arlindo tinha desaparecido. A lua estava alta no céu, iluminando o caminho. Zé Mariano seguia tranquilo, com o chapéu na cabeça e o facão preso à cintura. Mas conforme avançava, começou a ouvir um barulho estranho. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Ele parou e olhou para trás, mas não viu nada. Pensando que era coisa da cabeça, continuou andando, mas o barulho voltou, agora mais alto. De repente, ele sentiu um cheiro forte, um fedor de coisa podre que parecia vir do mato ao lado da estrada. Nessa hora, o coração de Zé Mariano começou a bater mais rápido. Ele acelerou o passo, mas foi aí que ouviu um som que ele nunca esqueceu. Um ronco grave, quase humano, vindo logo atrás dele. Quando se virou, foi que ele viu. Na beira da estrada, iluminada pela luz fraca da lua, estava a porca do dente de ouro. Ela era muito maior do que uma porca normal, quase do tamanho de um boi. Os olhos dela brilhavam em vermelho, e o dente dourado reluzia de uma forma que parecia impossível. Ela ficou ali, parada, encarando Zé Mariano, como se estivesse esperando por alguma coisa. Ele disse que naquele momento não conseguia se mover. As pernas ficaram duras. E o corpo parecia não responder. O que aconteceu depois ainda é um mistério. Zé Mariano não gosta de falar sobre aquela noite. Quando alguém perguntava, ele desviava o olhar e mudava de assunto. O que se sabe é que, no dia seguinte, ele foi encontrado caído no meio da estrada, pálido e com febre alta. Levaram ele para casa, onde ficou de cama por 7 dias seguidos, sem conseguir comer direito ou falar coisa com coisa. Quando melhorou, parecia uma pessoa diferente, mais calado, com o olhar sempre distante, como se ainda estivesse preso àquele momento. Meu avô dizia que Zé Mariano nunca mais foi o mesmo. Ele parou de sair à noite e evitava passar perto daquelas terras. Dizem que, depois do encontro, ele acordava assustado no meio da madrugada, suando frio, como se ainda pudesse ouvir o ronco grave da porca e sentir aquele cheiro podre ao redor dele. Mas a história não acaba por aí. Depois desse episódio, mais pessoas começaram a relatar encontros parecidos. Gente que estava pescando de madrugada no riacho próximo jurava ter visto a porca bebendo água, com os olhos brilhando no escuro. Outros disseram que a viram perto de antigas casas abandonadas, onde ninguém mais se atrevia a entrar. Esses relatos só aumentavam o medo do povo. Afinal, o que seria aquela criatura? Seria mesmo a alma de seu Arlindo, condenado a vagar pelas fazendas por causa da ganância?
Ou seria algum outro tipo de assombração que ninguém entendia? Uma coisa era certa: quem via a porca do dente de ouro jamais esquecia. Meu avô sempre nos alertava: se tiver que sair à noite, não corte caminho por fazenda abandonada. E se sentir cheiro podre ou ouvir barulho de algo arrastando, não olhe para trás. Continue andando e reze, porque pode ser a porca te observando. Eu achava que essas histórias eram só para assustar crianças, mas o jeito sério com que meu avô falava me deixava arrepiado. A forma como ele contava, como se tivesse certeza de tudo, fazia a lenda parecer mais real do que eu gostaria. E aí, você teria coragem de andar por essas estradas sozinho de madrugada? Depois de ouvir tantas vezes essa história contada pelo meu avô, confesso que nunca tive coragem de andar sozinho pelas estradas de terra próximas das antigas fazendas lá do interior do Piauí. Mas, por incrível que pareça, sempre tem alguém disposto a desafiar essas lendas. E foi por causa disso que a história da porca do dente de ouro se tornou ainda mais famosa. Uns anos depois do caso de Zé Mariano, um rapaz chamado João Batista, ou simplesmente Joãozinho, como o pessoal o chamava, resolveu provar que a lenda era apenas uma grande invenção do povo. Joãozinho era conhecido por ser um jovem teimoso e sem juízo. Ele ria de histórias como essa e dizia que não tinha medo de nada. Uma noite, durante uma conversa com amigos na praça, Joãozinho começou a se gabar. Esse povo inventa história porque tem medo até da própria sombra. Porca do dente de ouro? Que bobagem. Aposto que é só algum bicho do mato perdido por aí. Os amigos tentaram alertar. Joãozinho, não brinca com isso, rapaz. Tem coisa que a gente não entende. Melhor não se meter. Mas ele não quis ouvir. Naquela mesma noite, ele resolveu que ia provar que não existia porcaria nenhuma de porca do dente de ouro. Pegou a bicicleta e saiu pedalando até o caminho que passava perto da tal fazenda abandonada, a mesma onde seu Arlindo tinha desaparecido anos atrás. Ninguém quis acompanhar, e ele saiu rindo, dizendo que voltava em menos de 1 hora com a prova de que era tudo mentira. As horas passaram e nada de Joãozinho voltar. Quando deu quase meia-noite, os amigos começaram a ficar preocupados. Um deles chamou o pai, e logo a notícia de que Joãozinho estava desaparecido correu pelo vilarejo. Um grupo de homens se armou com lanternas, facões e foi atrás dele. Eles seguiram pelo caminho da fazenda, e foi então que encontraram a bicicleta jogada no meio da estrada. O pneu traseiro ainda girava devagar, como se Joãozinho tivesse acabado de abandoná-la. Mais à frente, havia marcas estranhas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro do mato. Os homens se entreolharam, mas ninguém tinha coragem de dizer nada. Chamaram por Joãozinho por quase 1 hora inteira, mas a única coisa que ouviam era o som dos grilos e do vento balançando as árvores. De repente, um dos homens gritou: "Ali, tem alguém no chão." Quando se aproximaram, encontraram Joãozinho caído, deitado de barriga para cima, com os olhos arregalados olhando fixamente para o céu. Ele estava tremendo, todo sujo de barro, e segurava na mão uma pedra. A pedra parecia normal, mas eles perceberam que ele apertava ela com tanta força que os dedos estavam quase roxos. Levaram Joãozinho de volta para o vilarejo, e ele só foi acordar no outro dia. Quando finalmente abriu os olhos, os amigos e a família perguntaram o que tinha acontecido. Ele não queria falar, mas, depois de muita insistência, contou tudo. Disse que, enquanto pedalava pela estrada, sentiu um cheiro horrível no ar, um fedor de coisa podre, igual ao que Zé Mariano tinha descrito anos antes. Então, ele começou a ouvir passos pesados atrás dele, como se alguém estivesse caminhando devagar pelo chão de terra. Ele olhou para trás e não viu nada, mas o barulho continuava. Foi quando ele ouviu o ronco, um som grave, assustador, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Ele parou a bicicleta e foi ali que viu, no meio da estrada, a porca do dente de ouro. Ela era enorme, com os olhos vermelhos brilhando e o dente dourado refletindo a luz fraca da lua.
Joãozinho ficou paralisado. Disse que tentou gritar, mas a voz não saía. A porca começou a se aproximar devagar e ele sentiu que o corpo inteiro estava travado. Desesperado, ele fechou os olhos e começou a rezar. Quando abriu de novo, a porca não estava mais lá, mas ele podia ouvir algo grande se arrastando pelo mato ao redor dele. Foi nesse momento que ele pegou uma pedra no chão e começou a correr, mas não lembra muito bem do resto. Disse apenas que sentia como se alguém o observasse o tempo todo, mesmo enquanto fugia. Depois disso, Joãozinho nunca mais foi o mesmo. Assim como Zé Mariano, ele ficou mais calado e raramente saía de casa depois do pôr do sol. A única coisa que ele dizia era: aquilo não era um bicho normal. A história de Joãozinho foi suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de andar sozinho por aquelas estradas. Meu avô dizia que a lenda da porca do dente de ouro não era só uma história para assustar crianças, era um aviso. Um aviso de que, às vezes, a ganância e o pecado deixam marcas tão profundas que nem a morte consegue apagar. E, até hoje, quem mora naquelas bandas do Piauí jura que, nas noites mais silenciosas, se prestar bastante atenção, dá para ouvir um ronco grave vindo do meio do mato. E se por acaso você sentir um cheiro podre ou avistar um brilho estranho no meio da escuridão, o melhor a fazer é correr sem olhar para trás, porque pode ser que a porca do dente de ouro esteja por perto. Se tivesse coragem, você iria até essas fazendas sozinho? Ou acha melhor respeitar as lendas antigas? Olá, meu nome é Lucas e preciso compartilhar uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Não é fácil falar sobre isso, mas depois de tantos anos e até de tentar esquecer com a ajuda de terapia, essas memórias ainda me assombram. Tudo aconteceu quando eu fui visitar uma tia-avó que morava em um sítio próximo à cidade de Picos, no Piauí. Esse relato tem a ver com uma lenda que eu achei, por muito tempo, que era só história inventada para assustar as crianças. O cavalo misterioso, como o povo da região chama. Mas eu aprendi da pior maneira que nem todas as histórias são invenções. Na época, eu tinha uns 23 anos e estava passando um tempo com minha tia-avó Marlene para ajudar com uns problemas que ela tinha no sítio. Minha família sempre foi muito próxima dela porque ela criou minha mãe quando criança. O sítio dela ficava bem afastado da cidade, mais ou menos uns 15 quilômetros por estradas de terra e trilhas no meio do mato. Durante o dia, o lugar era até bonito, cheio de pés de frutas e com aquele cheiro bom de terra molhada depois da chuva. Mas, à noite, a coisa mudava completamente. O silêncio era tão profundo que chegava a incomodar, e o breu era cortado só pela lamparina da casa dela. Minha tia Marlene nunca foi de contar histórias de assombração, mas tinha um vizinho, o seu Raimundo, que morava mais ou menos 2 quilômetros dali. Um dia, ele passou lá para tomar um café e começou a contar uma história antiga que eu, arrogante e teimoso como era, achei que era só bobagem. Ele começou assim: Lucas, tu já ouviu falar do cavalo misterioso daqui de Picos? Perguntou ele, com um olhar meio desconfiado, como se não quisesse nem falar o nome. Eu ri e balancei a cabeça. Cavalo misterioso. Que conversa é essa, seu Raimundo? Ele não gostou muito do meu tom, me olhou sério e continuou. Essa história não é pra rir, rapaz. O povo daqui fala dela há muito tempo. Desde os tempos dos fazendeiros e dos escravos. Tem um cavalo preto sem cabeça que aparece nas estradas rurais quando a noite cai. Não tem quem veja e consiga dormir em paz depois. Quem cruza com ele é perseguido até nos sonhos. Ouve os passos, os sons da respiração e a visão. Essa visão nunca vai embora. Minha tia, que até então só ouve-a, mandou ele calar a boca. Deixa de besteira, Raimundo. O menino vai se assustar. Essas histórias não levam a nada. Mas eu, convencido de que era só folclore, quis desafiar. Sempre fui cético. Passei o resto da tarde pensando na história, até que de noite, quando tudo estava em silêncio e minha tia já tinha ido dormir, resolvi sair para dar uma volta. Peguei minha lanterna e decidi andar até a porteira do sítio. Era uma caminhada curta, não dava nem 500 metros.
O céu estava limpo, cheio de estrelas, mas a única coisa que iluminava meu caminho era a luz fraca da lanterna e a lua. Conforme eu andava, comecei a ouvir uns barulhos esquisitos ao longe, como se algo estivesse batendo contra o chão, algo pesado. Na hora, pensei que fosse algum animal, tipo uma vaca ou cavalo perdido. Fui até a porteira e me encostei, olhando a paisagem. Lá longe, vi o contorno de algumas árvores, mas foi quando olhei para a estrada de terra que meu coração quase parou. No meio da estrada, bem na curva que levava para o mato, apareceu uma sombra escura. A lanterna não iluminava direito, mas dava para ver o contorno de um cavalo enorme. Ele estava parado, de frente para mim, como se me encarasse. Senti um arrepio subir pela espinha porque, mesmo sem me aproximar, tive certeza de que aquele cavalo não tinha cabeça. Não dava para ver nada no lugar onde a cabeça deveria estar. Por alguns segundos eu congelei. A coisa ficou ali, imóvel, só o som da minha respiração se misturando com o silêncio ao redor. Quando me dei conta, desliguei a lanterna com um movimento brusco, como se isso pudesse fazer com que o cavalo desaparecesse. Fiquei ali, escondido no escuro, esperando. Foi então que ouvi um barulho que nunca vou esquecer. O som de cascos batendo no chão, devagar se aproximando de mim. Bum, bum, bum. Cada batida parecia ecoar no meu peito. E tinha mais. Um som de respiração pesada, abafada, como se algo estivesse bem perto, só que invisível. Não aguentei. Virei de costas e comecei a correr desesperado em direção à casa, tropeçando nos buracos da estrada, suando frio. O som dos cascos não parava. Ele me acompanhava, como se o cavalo estivesse logo atrás de mim, invisível no escuro. Cheguei na casa quase sem fôlego, bati a porta com toda a força e acordei minha tia. Ela veio correndo, assustada, perguntando o que tinha acontecido. Eu não conseguia nem falar direito. Só disse: era ele, o cavalo, eu vi. Minha tia ficou pálida, mas, como toda pessoa antiga, só fez o sinal da cruz e mandou que eu me acalmasse. Ela me deu um chá e ficou comigo até eu adormecer, mas o problema não acabou ali. Naquela mesma noite, tive um sonho que parecia tão real quanto o que vivi na estrada. Sonhei que estava no mesmo lugar, parado na porteira, e o cavalo sem cabeça estava lá de novo, me encarando com aquela silhueta negra. Dessa vez, ele não ficou parado. Ele começou a andar na minha direção, devagar, e o som dos cascos ficou cada vez mais alto. Quando ele chegou perto o suficiente, senti uma respiração quente no meu rosto. Acordei gritando, suando e com o coração disparado. Minha tia veio correndo de novo, dizendo que eu estava tendo um pesadelo. Mas não era só um pesadelo. Desde aquela noite, o som dos passos não saiu mais da minha cabeça. Às vezes, mesmo acordado, sinto como se o cavalo ainda estivesse me seguindo, com aquele barulho abafado de cascos, cada vez mais perto. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei o resto da semana no sítio da minha tia, mas com medo de sair até para o quintal. Durante o dia, o lugar parecia inofensivo, como sempre. Pés de manga, galinhas ciscando no terreiro, o cheiro de café fresco logo cedo. Porém, quando o sol começava a descer, a paisagem mudava e o silêncio voltava a me oprimir. O que eu não contei para minha tia naquela época foi que os sonhos continuavam. Todas as noites era a mesma coisa, eu parado naquela estrada escura, olhando para a silhueta do cavalo. No terceiro dia, decidi que precisava falar com seu Raimundo. Ele parecia saber mais sobre aquilo do que qualquer outra pessoa. Logo cedo, depois do café, fui até a casa dele, que ficava uns 2 quilômetros do sítio. Quando cheguei, ele estava sentado na varanda, fumando um cigarro de palha. "Veio me procurar, né, menino?" Ele perguntou, sem nem esperar que eu dissesse alguma coisa. Eu sabia que tu não ia respeitar. Sentei num banco de madeira ao lado dele, sentindo o olhar dele pesar sobre mim. Respirei fundo e contei tudo o que tinha acontecido. O cavalo na estrada, o som dos passos e os sonhos que não paravam. Seu Raimundo me ouviu em silêncio, só balançando a cabeça. Quando terminei, ele soltou um longo suspiro e apagou o cigarro na parede. "Pois é, Lucas. Eu disse pra tu respeitar, mas tu quis pagar pra ver. Agora aguenta.
Isso que tu viu não é só lenda, é maldição. Maldição? Perguntei, sem esconder o nervosismo. Sim, ele confirmou, com a voz baixa. O povo daqui diz que há muitos anos um fazendeiro que explorava os escravos foi amaldiçoado. Dizem que ele era cruel, não dava comida, castigava os trabalhadores até a morte. Um dia, um dos escravos, antes de morrer, olhou nos olhos dele e jogou uma maldição. Disse que a alma do fazendeiro jamais descansaria e que ele seria condenado a vagar pela eternidade, transformado numa coisa que ninguém pudesse esquecer. E virou um cavalo sem cabeça? Perguntei, tentando entender. Seu Raimundo assentiu lentamente. Cavalo preto, sem cabeça, que aparece onde ninguém espera. Alguns dizem que ele busca as almas daqueles que cruzam o caminho dele. Outros falam que ele só aparece para quem tem algum tipo de culpa, alguma dívida com o passado. Mas de uma coisa eu sei, quem vê o cavalo nunca mais dorme em paz. Os sonhos não param, e o som dos cascos. Esse som não vai embora nunca mais. Naquele momento, senti um frio percorrer minha espinha. Eu não tinha culpa de nada, pelo menos não que eu soubesse. Mas então por que eu tinha visto o cavalo? Por que ele continuava me perseguindo? Não tive coragem de perguntar isso a seu Raimundo. Voltei para o sítio mais assustado do que nunca. Passei o resto do dia quieto, evitando o olhar preocupado da minha tia. À noite me tranquei no quarto e coloquei um colchão no chão, longe da janela. Por mais que tentasse me convencer de que estava seguro, eu sabia que o cavalo podia aparecer a qualquer momento. E apareceu. Dessa vez eu nem estava dormindo ainda. Eram umas 11 horas e eu tentava ler alguma coisa para distrair a mente. Foi quando ouvi o barulho vindo de longe. Bum, bum, bum. Os passos lentos e pesados. Meu coração disparou e eu larguei o livro. Levantei devagar e cheguei perto da janela, sem coragem de olhar para fora. Mas o som não parava. Ele se aproximava cada vez mais alto, mais perto. Fiquei ali parado com a testa suando e as mãos trêmulas. Quando o som dos cascos parecia estar do lado de fora da casa, o silêncio veio. Não ouvi mais nada. Por um momento pensei que estava ficando louco. Mas aí, veio o som mais assustador de todos. A respiração pesada. Aquela mesma respiração abafada, como se algo estivesse bem ali, do outro lado da janela. Tomei coragem e olhei. Nunca vou esquecer do que vi naquela noite. No meio do quintal, iluminado apenas pela luz fraca da lua, estava ele. O cavalo preto, enorme, parado como uma estátua. Sem cabeça, sem olhos, mas ainda assim, parecia me olhar. Eu gritei. Não sei o que aconteceu depois disso porque minha mente apagou. Quando acordei, estava deitado na cama, com minha tia sentada ao meu lado. Ela disse que me encontrou desmaiado no chão do quarto. Contei para ela o que vi, mas ela não acreditou. Disse que eu estava cansado, que era só coisa da minha cabeça. Mas eu sabia que não era. Depois daquele dia, voltei para a cidade o mais rápido que pude. Não queria mais ficar naquele sítio nem por um minuto. Só que o cavalo continuou comigo. Os sonhos não pararam. Toda noite vejo a mesma imagem. A estrada escura, o cavalo sem cabeça e o som dos cascos. Bom, bom, bom. Às vezes, mesmo acordado, ainda ouço o som. Ele parece me seguir onde quer que eu vá, como se estivesse esperando alguma coisa. Não sei o que fiz para merecer isso, mas uma coisa eu sei. Aquele cavalo é real. Se algum dia você estiver em Picos numa estrada deserta e ouvir o som de cascos batendo no chão, não olhe para trás. Não tente ver o que é. Porque, se for o cavalo misterioso, sua vida nunca mais será a mesma.